Como identificar ataques na mente pela Bíblia? De 1 Coríntios 10:5. Vai te fortalecer. Tem muita gente lutando por fora, mas perdendo por dentro. Pessoas fortes no ministério, sorrindo nas redes sociais, firmes nos compromissos, mas sendo atacadas dia e noite na mente. E o mais perigoso dessa guerra invisível é que ela acontece em silêncio. O ataque não começa com gritos, mas com pensamentos. Não com tempestades visíveis, mas com vozes internas que ninguém escuta, mas que fazem barulho demais dentro de quem está vivendo esse conflito. Você já se pegou pensando algo que não é compatível com a fé que prega? Já se sentiu culpado por não conseguir calar a mente nem mesmo durante a oração? Já sentiu como se seus pensamentos estivessem sendo manipulados, sufocados, dominados? Então talvez você esteja enfrentando o tipo de batalha mais sutil e mais devastadora da vida espiritual, a guerra na mente. A Bíblia não ignora essa realidade. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo faz um alerta poderoso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso não é só uma figura de linguagem. É uma estratégia de guerra espiritual. Existe uma batalha sendo travada entre o que Deus diz e o que a mente insiste em acreditar. E quem não aprende a discernir esses ataques acaba sendo vencido por eles sem perceber. A mente é o campo onde o inimigo mais investe, porque ele sabe que, se controlar seus pensamentos, ele domina suas decisões, suas emoções e até sua fé. Não é à toa que muitos cristãos vivem dizendo que creem, mas andam com medo, que confiam em Deus, mas vivem presos à ansiedade, que conhecem promessas, mas caminham como se estivessem abandonados. Tudo começa na forma como você pensa. Hoje nós vamos expor essas estratégias do inimigo. Vamos identificar os sinais que indicam que você pode estar sendo atacado mentalmente. Vamos mostrar o que a palavra de Deus diz sobre como vencer essa guerra. E mais do que isso, vamos abrir seus olhos espirituais para que você recupere a liberdade da sua mente. Porque Deus não te chamou para viver aprisionado por pensamentos. Ele te chamou para andar em verdade, e a verdade liberta. Se prepare. O que você vai ouvir hoje pode mudar não só a forma como você pensa, mas o rumo da sua caminhada com Deus. Porque toda transformação começa por dentro. E quando a sua mente é renovada, sua vida começa a ser restaurada. Quando a mente é o alvo principal do inimigo. O inimigo não começa um ataque derrubando paredes, ele começa sussurrando dúvidas. Desde o Éden, Satanás tem usado a mesma estratégia: infiltrar pensamentos distorcidos para comprometer a comunhão entre o homem e Deus. Eva não caiu porque viu algo terrível. Ela caiu porque acreditou numa sugestão, uma ideia, um pensamento plantado. E é assim até hoje. A mente humana é o território onde as maiores batalhas espirituais são travadas. Porque se o inimigo conseguir controlar o que você pensa, ele não precisa tocar em mais nada. Ele não precisa mexer no seu emprego, no seu relacionamento, nas suas finanças ou na sua saúde. Se ele dominar a sua mente, ele já venceu. E o que é mais assustador é que muitas vezes ele faz isso sem alarde, sem que você perceba. Por isso, a maior guerra não é a que você vê, é a que você pensa. A Bíblia mostra que o coração é a fonte das decisões, mas é a mente que direciona os caminhos. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que a forma como você pensa determina como você vive. E se o inimigo consegue alterar essa estrutura de pensamento, ele interfere diretamente na sua identidade espiritual. Paulo nos ensina em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. E entre os elementos de defesa está o capacete da salvação. Você já parou para pensar por que a salvação é comparada a um capacete? Porque é na mente que se travam os ataques que tentam roubar a certeza da salvação, a fé, a esperança, a confiança. É a mente que precisa ser protegida, pois é nela que se formam os argumentos que ou nos aproximam de Deus ou nos afastam dele. Muitos cristãos vivem caindo nas mesmas ciladas,
porque tentam lutar contra o pecado na força do braço, quando deveriam começar vencendo os pensamentos que os levam a pecar. O adultério, por exemplo, não começa com o ato, mas com o pensamento que foi alimentado. A incredulidade não nasce do nada, mas de ideias cultivadas por dias, semanas, meses. A frieza espiritual começa quando se permite pensar que Deus está distante, que não se importa, que não vai fazer nada. É por isso que o diabo não tem pressa. Ele sabe que se plantar uma semente hoje na sua mente, ela pode virar uma fortaleza amanhã. Ele planta com calma, rega com situações, reforça com sentimentos, e quando você menos percebe, já está preso dentro de uma narrativa que não veio de Deus, mas que você passou a aceitar como verdade. Jesus, no deserto, nos deu o maior exemplo de como vencer essa guerra mental. Satanás tentou usar a fome, a solidão e a necessidade para colocar dúvidas na mente do Filho de Deus. Mas a resposta de Jesus foi sempre a mesma. Está escrito. A vitória de Cristo começou pela mente. Ele não deixou o inimigo manipular seus pensamentos. E se até Jesus foi tentado nesse lugar invisível, o que nos faz pensar que não seremos? Reconhecer que a mente é o alvo principal do inimigo é o primeiro passo para sair da passividade espiritual. Não dá mais para tratar como bobagem pensamentos que estão corroendo a fé. Não dá para fingir que está tudo bem enquanto sua mente grita de medo, dúvida e confusão. É preciso despertar. É preciso assumir essa guerra com seriedade, porque quem domina seus pensamentos governa sua vida. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa na mente. E se Deus mandou renovar, é porque é possível. O primeiro sinal de que você está vencendo essa guerra é quando começa a identificar os pensamentos que não vieram de Deus. Quando começa a recusar as mentiras que o inimigo te ensinou a aceitar. Quando começa a pensar como filho e não como escravo. Porque a mente que se submete à palavra se torna um instrumento de liberdade, o ataque silencioso dos pensamentos semeados. Poucas coisas são tão perigosas quanto um pensamento aparentemente inofensivo. Ele chega devagar, sem alarde, quase disfarçado de reflexão. Mas ali, no silêncio da mente, ele começa a crescer, se fortalecer, tomar espaço. E quando não é confrontado, vira um sistema, uma crença, um filtro por onde a pessoa começa a enxergar tudo, inclusive a Deus. É assim que o inimigo opera, com sugestões. Ele não precisa gritar, apenas sussurrar o suficiente até que você comece a repetir internamente. Pensamentos como, isso não vai dar certo, Deus está demorando demais, eu não sou bom o suficiente, ou eu acho que nasci para sofrer, parecem apenas sentimentos passageiros, mas são sementes. E cada uma delas carrega dentro de si o poder de gerar raízes profundas que podem aprisionar sua mente por anos. Em Gênesis 3:1, a serpente pergunta a Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Perceba, não houve uma acusação direta contra Deus. Houve uma dúvida sutil, uma distorção leve. E é exatamente assim que muitos começam a cair espiritualmente, não negando a fé abertamente, mas permitindo que pequenas distorções da verdade ganhem espaço. O que começa como uma pequena insegurança se transforma em crise de identidade espiritual. O que começa como uma leve desconfiança vira incredulidade. O inimigo sabe que não precisa empurrar você para longe de Deus. Basta que ele semeie pensamentos que te afastem aos poucos da confiança. Ele trabalha no invisível, e a mente é o solo onde ele mais planta. Jesus falou sobre isso em Mateus 13, na parábola do semeador. A palavra de Deus é a semente boa, mas há outro tipo de semente sendo espalhada, aquela que o inimigo planta enquanto ninguém vê. Em Mateus 13:25 está escrito: mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. O campo é o coração, mas a entrada é a mente. E muitos estão colhendo ansiedade,
medo, culpa e desânimo porque permitiram que sementes de mentira crescessem sem resistência. Um pensamento não confrontado se transforma em fortaleza. E uma fortaleza não é destruída com força humana, mas com armas espirituais. É por isso que Paulo declara em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quais fortalezas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O texto é claro. O alvo da guerra são os pensamentos que se opõem à verdade. Não se engane achando que você está imune a isso. Mesmo pessoas espiritualmente maduras podem ser atacadas por pensamentos semeados sutilmente. Aliás, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta lançar sementes que desestabilizem sua comunhão. Ele faz isso na mente, pois é lá que decisões são formadas e destinos são moldados. Talvez você esteja colhendo frutos de pensamentos que aceitou anos atrás. Talvez você esteja paralisado, porque em algum momento começou a acreditar em algo que Deus nunca disse. E agora, isso se tornou parte da sua forma de pensar. Mas há esperança, porque a mesma mente que foi campo para sementes do inimigo pode ser restaurada e se tornar solo fértil para a palavra de Deus. A pergunta é: o que você tem permitido crescer dentro de você? Que tipo de pensamento você está alimentando em silêncio? O que você tolera hoje na mente dominará amanhã suas atitudes. E o que domina suas atitudes molda sua história. É tempo de arrancar as raízes que o inimigo plantou. É tempo de filtrar cada pensamento à luz da verdade. Porque aquilo que cresce sem ser confrontado, um dia te controla. Quando a fé é desviada pela lógica humana. A fé não é inimiga da razão, mas ela caminha acima dela. Deus nos deu a capacidade de pensar, de analisar, de refletir. Mas quando a lógica humana assume o lugar da confiança espiritual, ela se torna um obstáculo. Um filtro que tenta explicar o que só pode ser vivido por fé. E é exatamente aí que muitos começam a perder batalhas internas sem perceber. Quando tentam ajustar Deus aos limites da própria lógica. Abraão não teria saído de sua terra se dependesse da razão. Moisés não teria estendido o cajado diante do mar se consultasse sua mente antes. Pedro não teria andado sobre as águas se esperasse entender como aquilo era possível. A fé começa onde a lógica termina. E é por isso que o inimigo tenta redirecionar nossa mente para os caminhos da explicação e do controle, em vez de deixar que ela seja guiada pela obediência. Provérbios 3:5 já nos alerta. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A palavra não diz que o entendimento é inútil, mas que ele não deve ser o alicerce. O entendimento humano é limitado. Ele observa o presente e tenta prever o futuro com base em estatísticas, experiências passadas e medos antigos. Já a fé se ancora naquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não se veja. A lógica olha para as circunstâncias. A fé olha para a promessa. A lógica diz: não faz sentido. A fé responde: mas Deus disse. E é nesse confronto que muitos se perdem, porque querem viver o sobrenatural com os pés presos na necessidade de compreender tudo. Querem obedecer, mas precisam antes entender. Querem crer, mas exigem provas. E assim, a mente bloqueia aquilo que o coração até desejava receber. Em 2 Reis 7, o profeta Eliseu declara que no dia seguinte haveria abundância na porta de Samaria, mesmo com a cidade assolada pela fome. Um oficial do rei ouviu e disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele analisou com lógica e foi repreendido, porque sua mente se fechou para a possibilidade do milagre. E a palavra diz que ele até viu a bênção, mas não desfrutou dela. A lógica quer se proteger. Ela tenta evitar frustrações, por isso questiona tanto. E se não acontecer? E se eu me decepcionar? Mas a fé verdadeira não se baseia em garantias visíveis, e sim na fidelidade de Deus. A mente treinada apenas pela lógica se torna cética, defensiva,
fechada para o novo. E a fé exige espaço para Deus agir como Ele quiser, mesmo que isso contradiga tudo que a mente natural entende. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Essa loucura é exatamente o que desafia nossa lógica, porque Deus opera além da compreensão humana. E se você tentar limitar o agir de Deus aos seus cálculos, você vai restringir o sobrenatural ao previsível, e isso não é fé. Satanás sabe disso. Por isso, ele te empurra para o controle, para o cálculo, para a dúvida disfarçada de racionalidade. Ele quer que você pense tanto que não consiga crer, que analise tanto que não consiga obedecer, que questione tanto que perca a simplicidade de ouvir e seguir a voz de Deus. Talvez seja a hora de parar de tentar entender tudo. Talvez seja o momento de dizer: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei quem Ele é, e isso basta. A mente deve se submeter à fé, e não o contrário, porque quando a lógica domina, a fé enfraquece. Mas quando a fé governa, até a razão encontra descanso. A ilusão de controle que gera ansiedade espiritual. Muitos confundem sabedoria com controle. Pensam que ter uma mente ativa, preocupada e sempre projetando cenários é sinal de maturidade. Mas o que parece cuidado, muitas vezes é apenas medo disfarçado. A ansiedade espiritual nasce da ilusão de que, se você pensar o suficiente, vai conseguir evitar o sofrimento. Como se prever tudo fosse a chave para se proteger. Mas isso não é vigilância, é tormento. A mente dominada pelo controle quer resolver antes do tempo. Ela quer respostas antes da pergunta, soluções antes do problema, certezas antes da fé. E essa exigência por antecipação destrói o descanso da alma. A pessoa vive com a mente acelerada, tentando resolver o que Deus ainda está formando. E nesse esforço ela se perde, porque o controle é uma prisão disfarçada de segurança. Jesus foi claro em Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A mente que tenta controlar tudo só consegue multiplicar o cansaço, porque há coisas que não são para serem entendidas, mas vividas. Situações que não são para serem resolvidas na hora, mas atravessadas com fé. A ansiedade espiritual nasce quando a mente ocupa o lugar da confiança, quando você pensa tanto que esquece de crer. E o mais perigoso é que essa mente não descansa nem quando Deus fala. Porque mesmo ouvindo promessas, ela ainda quer ter domínio do processo. Ela não quer apenas a bênção, ela quer o passo a passo. E se não tiver, ela duvida. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Note o detalhe. A paz não vem do controle, mas da entrega, e essa paz guarda o coração e a mente, porque são esses os alvos do inimigo quando você se vê dominado pela ansiedade. Muita gente está espiritualmente cansada, não porque está em pecado, mas porque está tentando carregar sozinha o fardo de controlar tudo. São decisões, problemas, possibilidades, ameaças, tudo sendo gerenciado na mente. E quando algo foge do planejado, o desespero toma conta. Isso não é confiança. Isso é autossuficiência disfarçada de planejamento. O diabo se aproveita disso. Ele planta cenários na mente. Ele sugere desastres. Ele levanta possibilidades ruins e exagera os riscos. E se a pessoa não estiver com a mente protegida pela palavra, ela acredita. Ela começa a viver como se o pior estivesse sempre à porta. E é assim que se forma um ciclo. Pensa, teme, tenta controlar, se frustra, se desgasta. E tudo isso acontece dentro da mente, mesmo quando fora está tudo aparentemente normal. A mente controladora quer ver antes de crer, mas a fé verdadeira se fortalece justamente quando os olhos não enxergam e ainda assim o coração descansa. Salmos 46:10 traz um comando direto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Deus não está pedindo ajuda, Ele está pedindo entrega. Ele não quer sua análise, Ele quer sua confiança. Hoje, talvez, o maior passo de fé que você precisa dar não é fazer algo. É parar de tentar resolver tudo sozinho. É admitir que você não tem o controle. E isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Porque só quando você solta o controle é que Deus assume o governo. E quando Deus governa sua mente, a ansiedade perde o poder. A memória como campo de batalha espiritual. Nem sempre o inimigo usa o que está por vir para te enfraquecer. Muitas vezes, ele se aproveita do que já passou. Ele sabe que um coração que ainda sangra por memórias mal resolvidas é um terreno vulnerável. Por isso ele não precisa criar algo novo. Basta ativar lembranças antigas, situações que já aconteceram, mas que ainda provocam dor. Palavras que foram ditas há anos, mas que ainda ecoam na mente como se fossem de ontem. A mente é um repositório de experiências, e aquilo que não é curado se torna material para acusações. O inimigo ama vasculhar seu passado, porque ele sabe que ali pode encontrar traumas, fracassos, pecados ocultos ou histórias mal resolvidas. E é disso que ele se alimenta para criar pensamentos destrutivos. Você nunca vai superar isso. Você não é digno. Você ainda é aquela mesma pessoa. Nada mudou. Tudo vai se repetir. Lamentações 3, 19 e 20. Retrata esse peso. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias está confessando o que muitos vivem, memórias que sufocam, lembranças que tiram o fôlego da alma. Porque a mente insiste em voltar onde o coração já não deveria mais habitar. Há pessoas que não conseguem avançar porque estão presas em um ciclo interno de lembrança e culpa. Tudo o que vivem hoje é filtrado pelas feridas do ontem. E Satanás, sendo acusador, se aproveita disso. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Ele não cria fatos novos. Ele revive os antigos. Ele traz à tona aquilo que já foi perdoado, restaurado, resolvido por Deus, mas ainda é guardado pela mente como se fosse uma sentença. A mente é o campo onde a verdade precisa reinar. Mas, quando a memória é dominada pela dor, pela vergonha e pelo arrependimento não tratado, ela se torna uma prisão espiritual. A pessoa até ouve sobre perdão, sobre graça, sobre nova vida, mas dentro dela existe uma lembrança que grita mais alto. E é por isso que tanta gente que conhece a Bíblia ainda se sente indigno, ainda carrega culpa, ainda vive como se o passado não tivesse passado. Isaías 43:18 traz um convite direto de Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus não está mandando apagar a memória, mas sim parar de viver a partir dela. Porque Ele sabe que se a mente não for alinhada com a redenção, a história vivida vai sempre parecer maior do que o futuro que Ele quer construir. O inimigo teme o seu avanço. Por isso, tenta te manter preso ao que te feriu. Ele sabe que, enquanto você estiver olhando para trás, não vai caminhar com firmeza para frente. É por isso que ele ativa lembranças no momento em que você está prestes a crescer. Ele sopra recordações dolorosas quando você está prestes a confiar de novo, a amar de novo, a sonhar de novo. Ele sabe que o passado, quando mal resolvido, paralisa até os planos mais promissores. Mas a verdade é que você não precisa mais ser refém das suas lembranças. Em Cristo, há redenção até para a memória. O sangue de Jesus não apenas perdoa o pecado, ele também purifica a mente da culpa. Hebreus 10:22 diz: tendo os corações purificados de má consciência. Isso significa que a mente pode ser restaurada, que a memória pode ser curada, que o ontem não precisa mais dominar o hoje. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que é o que viveu. Mas Deus te chama pelo nome, não pela tua história. Ele não se esqueceu do que você passou, mas ele também não te define por isso. E quando a mente se submete à verdade, o passado perde o poder de governar o presente. A memória deixa de ser um campo de guerra
e se torna um testemunho de restauração. A expectativa negativa, como profecia inversa. Há pessoas que, mesmo orando, já esperam que não vai funcionar. Mesmo crendo em Deus, já se preparam para a frustração. Mesmo declarando fé, vivem como se o fracasso fosse inevitável. Isso não é humildade nem cautela, é expectativa negativa. E esse tipo de mentalidade, sem que se perceba, vira uma profecia ao contrário. Aquilo que se teme constantemente começa a se manifestar como realidade. Em Jó 3:25, encontramos uma confissão dolorosa. Aquilo que eu temia me aconteceu. O que eu receava me atingiu. Jó era íntegro, temente a Deus, mas havia algo escondido na mente, o medo do pior. E quando a dor veio, ele reconheceu que aquilo já habitava em seus pensamentos muito antes de acontecer. Isso nos mostra que há pessoas que atraem emocionalmente suas dores porque se acostumaram a esperar tragédia, abandono, perda, rejeição. Essa mentalidade não nasce de um dia para o outro. Ela é fruto de experiências mal curadas, de traumas não resolvidos, de repetições de frustração. Quando alguém passa por decepções repetidas, sem tratamento espiritual, sua mente cria uma espécie de proteção tóxica. Ela começa a antecipar o mal como mecanismo de defesa. Assim, se der errado, eu já estava preparado. Mas o efeito disso é devastador. Mata a esperança, sufoca a fé e neutraliza o agir de Deus. Romanos 15:13 afirma: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Isso significa que a fé verdadeira não apenas crê no milagre, mas espera por ele com expectativa saudável. A mente transformada por Deus não vive esperando o pior como forma de se proteger, mas espera o melhor por causa de quem ele é, não por causa das circunstâncias. A expectativa negativa distorce até a forma como oramos. Começamos a orar mais com medo do que com fé. Em vez de declarar promessas, suplicamos como se estivéssemos mendigando a atenção de Deus. E isso não é humildade, é mentalidade ferida. A fé saudável não é arrogante, mas também não é derrotista. Ela não exige, mas também não se anula. Ela se posiciona com esperança, mesmo em meio à dor. O inimigo sabe que uma mente que espera sempre o pior dificilmente recebe o melhor. Por isso, ele trabalha para manter suas memórias feridas vivas, reforçar suas inseguranças e repetir frases internas como: nunca dá certo. Sempre acontece isso comigo. Eu sabia que ia fracassar. Isso vai criando um ambiente emocional onde a fé se torna apenas um discurso e não mais uma convicção ativa. Esperar o pior não te protege, te adoece. Cria uma barreira contra o agir de Deus, porque a fé que abre portas é substituída por uma ansiedade disfarçada de lucidez. E esse padrão se repete em relacionamentos, projetos, sonhos, sempre esperando que algo vá dar errado, mesmo sem evidências. E quando algo dá certo, o pensamento é: isso vai durar pouco. Esse ciclo precisa ser quebrado. Salmos 27:13 traz uma chave poderosa. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a declaração de uma mente curada. Uma mente que não apenas crê, mas espera. Uma mente que vive em expectativa não da dor, mas da bondade. E isso não é ingenuidade, é maturidade espiritual. Se você quer romper ciclos de frustração, comece reformando sua expectativa. Não viva mais esperando o mal para não se decepcionar. Viva esperando a ação de Deus, mesmo que tudo diga o contrário. Porque a mente que profetiza desgraça colhe desânimo, mas a mente que profetiza esperança prepara o caminho para milagres. A fé começa na forma como você espera. O ataque mental escondido na rotina. O inimigo raramente se apresenta com claridade. Ele não entra pela porta da frente gritando, ele se esconde nos detalhes. E uma das estratégias mais sutis é transformar a rotina em um campo de ataque disfarçado. A mente, ao se acostumar com certos padrões de pensamento, vai normalizando aquilo que antes era visto como perigoso. E com o tempo,
o ataque já não é reconhecido como tal, é confundido com hábito. Você acorda e já acessa as redes sociais. Começa o dia se comparando com a vida alheia, com os resultados dos outros, com a felicidade dos que nem conhece. Isso parece comum, mas é um ataque mental disfarçado. A comparação sutil mina sua identidade, destrói sua gratidão e cria uma insatisfação constante. Em vez de começar o dia com foco em Deus, começa se sentindo pequeno, atrasado, insuficiente. Em 2 Coríntios 10:12, Paulo confronta esse comportamento. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se entre si, mostram falta de entendimento. A comparação constante é sintoma de uma mente distraída da sua missão. E onde há distração, há abertura para manipulação espiritual. Outro ponto é a repetição do desânimo. Todos os dias você acorda com uma sensação de peso. Não há razão concreta, mas a alma está cansada. E essa tristeza silenciosa vai se tornando parte da rotina. O inimigo adora esse tipo de brecha. Quando o desânimo não é confrontado, ele se instala. E em vez de enfrentá-lo com a palavra, você começa a aceitá-lo como parte de quem é. Isso não é normal. Isso é um ataque sutil. Hebreus 12:3 nos aconselha: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus não trata o desânimo como algo inevitável, mas como algo a ser combatido. E essa luta começa na mente. Todo pensamento tolerado diariamente vai ganhando raiz. Todo sentimento aceito como normalidade se transforma em crença. Há também a distração crônica. A mente foi feita para focar, mas a rotina atual vive criando estímulos para te deixar inquieto. Você ora, mas se distrai. Você lê a Bíblia, mas a mente vagueia. Você quer ouvir a Deus, mas há vozes demais dentro de você. Isso não é apenas um problema moderno, é uma armadilha espiritual. Porque uma mente que não se silencia, dificilmente discerne. E sem discernimento, você vive guiado pela impressão, não pela revelação. Salmos 119:15 diz: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Perceba, a mente precisa ser treinada para meditar, para focar, para contemplar a verdade. A distração constante não é só cansaço, é sabotagem. E muitas vezes, o inimigo nem precisa te fazer cair. Basta te manter distraído o suficiente para que você pare de crescer. Quando pensamentos destrutivos se tornam rotina, você não percebe mais que está em guerra. E essa é a armadilha mais perigosa. Lutar sem consciência de que está sendo atacado. O inimigo age com consistência, não com pressa. Ele sabe que se infiltrar na sua rotina é mais eficaz do que confrontar sua fé abertamente. E é por isso que tantos crentes estão firmes na aparência, mas frágeis por dentro. Hoje é o momento de reavaliar. Quais pensamentos têm sido alimentados diariamente sem que você perceba? Que hábitos mentais estão se repetindo com tanta frequência que já parecem parte de você? Porque talvez o que você chama de rotina seja, na verdade, o disfarce de um ciclo de ataque mental. E só quem confronta o comum é capaz de romper com o cativeiro invisível. Quando você pensa o que Deus jamais diria, há pensamentos que parecem naturais, mas são mentiras espirituais travestidas de lógica emocional. Frases como "eu sou um fracasso", "ninguém me ama", "isso nunca vai mudar", "Deus se esqueceu de mim", surgem na mente como desabafos internos, mas carregam uma raiz tóxica. Porque Deus jamais diria isso a você. E se Ele não diria, então de onde vêm essas palavras? A mente humana tem uma tendência a absorver rótulos. Às vezes, o que foi dito por alguém lá atrás se torna uma verdade emocional que te acompanha por anos. Outras vezes, é o acúmulo de frustrações que constrói frases automáticas que você começa a repetir sem perceber. O grande problema é que, ao aceitar esse tipo de pensamento, você entra em acordo com algo que Deus nunca te ensinou. Em João 10:10, Jesus deixa claro que há dois discursos em guerra. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se o que você pensa te enfraquece,
te envergonha, te desanima. Então esse pensamento não tem origem no bom pastor, mas no ladrão. Deus corrige sim, mas ele não humilha. Ele confronta, mas nunca condena. Romanos 8:1 afirma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se há pensamentos de condenação constante ecoando na sua mente, eles não vêm do céu. São setas mentais que o inimigo dispara, esperando que você abaixe a guarda e as aceite como sua própria voz. O perigo é que muitos cristãos não percebem quando isso começa a acontecer, porque esses pensamentos surgem em momentos de cansaço, em tempos de crise, quando as emoções estão mais frágeis. E a mente, em vez de resistir, acolhe. A pessoa começa a repetir: Deus não me ouve, eu não tenho valor, não vai adiantar orar. E isso se torna um padrão de pensamento que molda sentimentos, decisões e atitudes. O inimigo quer que você pense o oposto do que Deus declarou. Se Deus diz que você é filho, ele sussurra que você é esquecido. Se Deus afirma que você foi perdoado, ele grita que você ainda está sujo. Se Deus promete um futuro, ele insiste que você vai fracassar de novo. E o mais grave, quanto mais você aceita essas vozes, menos você escuta a voz de Deus. Isaías 55:8-9 declara: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso não é só poesia, é um convite à renovação da mente. Deus está dizendo: pare de pensar como você pensa e comece a pensar como eu penso. A renovação da mente é um processo intencional. Não acontece por acaso. Em Efésios 4:23, Paulo escreve: se deixem renovar no modo de pensar. Isso exige vigilância. Significa filtrar cada pensamento, confrontar tudo que surge com uma pergunta simples: Deus diria isso para mim? Se a resposta for não, rejeite. Declare a verdade. Proclame a palavra. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que o passado diz. Você não é o que o inimigo sussurra. Você é o que Deus declarou. E a mente que aceita essa verdade começa a experimentar libertação. Porque os pensamentos certos não apenas aliviam o fardo, eles reposicionam o espírito. Se há pensamentos recorrentes que te acusam, te diminuem ou te afastam de Deus, está na hora de expulsá-los como quem expulsa um invasor. Porque é isso que eles são. Eles não pertencem à sua mente. E quando a verdade entra, a mentira perde força. Quando a voz de Deus ocupa espaço, as demais são silenciadas. O peso invisível dos pensamentos não resolvidos. Nem tudo o que te cansa vem de fora. Às vezes, o maior peso que você carrega é o que ninguém vê. Pensamentos acumulados, não resolvidos, que moram na sua mente como se fossem parte de você. Eles não gritam, mas sufocam. Não aparecem, mas drenam suas forças. E por mais que o corpo esteja de pé, o espírito está sobrecarregado, dobrado por um fardo invisível que vai crescendo dia após dia. Existem pensamentos que não foram tratados na hora certa, e por isso se tornaram bagagem desnecessária. Ideias que nasceram de medos, mágoas, rejeições ou frustrações, mas que nunca foram confrontadas pela verdade. O problema é que o que não se resolve se acumula, e o que se acumula, uma hora transborda. Salmos 38:4 traz o desabafo de Davi. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Davi não estava sendo perseguido naquele momento. O que o afligia não era o inimigo ao redor, mas os pensamentos dentro dele. E essa é a realidade de muitos hoje. Não é o mundo que está esmagando, é o que foi guardado na mente por tempo demais. Pensamentos não resolvidos se tornam sombras, e o que é mais perigoso é que você pode continuar funcionando por fora, trabalhando, servindo, adorando, mas por dentro está travando batalhas que não descansam. É por isso que algumas pessoas se sentem exaustas, mesmo sem motivo aparente. O cansaço é da alma. A mente está carregada.
A fé tenta avançar, mas é puxada por correntes internas que ninguém vê. Hebreus 12:1 nos exorta a nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Antes de falar sobre correr, a palavra fala sobre liberar peso. Isso revela uma verdade espiritual. Não se corre bem quando se está carregado, e às vezes, o que mais atrapalha o nosso avanço não é o pecado em si, mas os pensamentos mal resolvidos que ainda toleramos. Você já percebeu como um pensamento recorrente pode mudar o seu dia? Como uma lembrança específica pode roubar sua paz? Como uma preocupação não tratada pode se tornar uma cadeia emocional? O inimigo usa isso com precisão. Ele não precisa te derrubar de uma vez. Basta manter sua mente ocupada com coisas que drenam sua energia espiritual. Há pensamentos que precisam ser encerrados, ciclos mentais que precisam ser cortados, situações que não serão explicadas, mas precisam ser entregues, porque enquanto você tenta entender tudo, a fé enfraquece. E enquanto você carrega pensamentos que Deus já pediu para deixar, o avanço trava. Filipenses 4:8 traz a orientação clara sobre o que deve ocupar nossa mente. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto. Nisso pensem. Ou seja, não é qualquer pensamento que tem direito de habitar sua mente. Só o que edifica, cura, alinha e fortalece deve permanecer. O resto, por mais familiar que pareça, é peso. E peso não tratado vira prisão. Talvez o seu maior alívio hoje não venha de um novo milagre, mas de uma decisão espiritual. Liberar os pensamentos que estão drenando sua alma. Identificar o que está escondido, silencioso, mas presente. Entregar a Deus o que você não consegue mais carregar sozinho, porque o Espírito Santo não veio apenas para nos guiar. Ele veio para consolar, para aliviar, para libertar até nos lugares mais secretos da mente. Você não precisa continuar vivendo com esse peso invisível. Pensamento por pensamento, Deus pode renovar sua mente. Palavra por palavra, a verdade pode apagar a mentira. E fardo por fardo, a graça pode restaurar o seu interior. Tudo começa com um reconhecimento. Esse peso não é seu. E o que não é seu precisa ser entregue. A mente cansa antes do corpo. Existe um cansaço que não aparece em exames, mas consome a alma. Um tipo de esgotamento que não vem de atividade física, nem de excesso de trabalho, mas do acúmulo de pensamentos que nunca cessam. A mente humana foi feita para processar, mas não para carregar o mundo inteiro. E quando ela é bombardeada sem pausas, ela entra em colapso. Não é o corpo que desiste primeiro, é a mente. Muitos estão orando com os lábios, mas com a mente tão sobrecarregada que não conseguem ouvir a resposta. Estão presentes na igreja, mas ausentes em si mesmos. Tentam dormir, mas a cabeça continua funcionando em velocidade máxima. Pensam, repensam, projetam, se cobram, se acusam, se desgastam. E tudo isso acontece em silêncio, porque por fora está tudo normal. Mas por dentro, a guerra nunca parou. O inimigo sabe que, se conseguir esgotar sua mente, enfraquece sua fé. Por isso ele não ataca apenas com problemas externos. Ele lança excesso de pensamentos. Ele sobrecarrega com informações inúteis, distrações constantes, cenários de medo, possibilidades de fracasso. Ele quer que sua mente viva, ocupada demais para ouvir Deus. E se você não aprender a silenciar, você vai se afogar num barulho interno que ninguém escuta. Salmos 46:10 traz um imperativo espiritual. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem não é apenas um convite ao descanso, é uma estratégia contra o caos mental. O conhecimento de Deus não cresce no ruído, mas no silêncio. E só aquieta quem confia, porque enquanto a mente quiser manter o controle, ela não vai parar. E uma mente que nunca para se quebra. Muitos estão vivendo no automático, levantam, fazem o que precisam, sorriem, respondem mensagens, servem aos outros, mas por dentro estão esgotados, porque não há mais espaço para respirar, para refletir,
para ouvir o Espírito. A mente está ocupada demais com tudo, menos com aquilo que realmente importa. E é assim que se enfraquece uma vida espiritual. Não com pecados escandalosos, mas com excesso de pensamentos que distraem e desgastam. Isaías 26:3 nos dá a chave da preservação mental. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz é promessa para quem firma a mente no Senhor, não em 1000 preocupações. É preciso reeducar a mente a buscar repouso na presença de Deus, a encontrar descanso na palavra, a silenciar diante da voz de tantas pressões. A mente cansa antes do corpo, porque ela absorve tudo. Palavras, expectativas, cobranças, traumas, medos, até aquilo que nunca aconteceu, mas já foi imaginado 10 vezes. E enquanto você não confrontar esse excesso com a disciplina espiritual do silêncio e da confiança, sua mente continuará sendo alvo fácil, porque o inimigo não precisa te destruir se conseguir te esgotar. Hoje é o tempo de esvaziar, de silenciar a alma para ouvir a voz do Pai, de parar por dentro, de desligar o barulho da cobrança, porque a mente não foi feita para carregar tudo, mas para se alinhar com aquele que governa todas as coisas. Você não precisa pensar em tudo, só precisa entregar tudo a Deus. Quando a opinião dos outros se torna uma prisão mental. Uma das formas mais sutis de aprisionar a mente é viver refém do que os outros pensam. Não parece pecado, nem parece fraqueza espiritual, mas se transforma numa cadeia invisível que influencia cada decisão. A busca por aceitação pode se tornar um senhor cruel, porque quando a mente é condicionada a agradar todo mundo, ela se distancia da vontade de Deus para se encaixar na vontade alheia. O medo do julgamento paralisa. A expectativa da aprovação desgasta. E aos poucos, a pessoa deixa de ser guiada pela palavra para ser guiada pelos olhares. Ela não pergunta mais: Deus quer isso? Ela pensa: o que vão achar se eu fizer isso? E assim, a mente deixa de obedecer ao Espírito e começa a se curvar à pressão social. Gálatas 1:10 nos confronta diretamente. Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo é claro: quem vive para agradar a todos não está servindo a Cristo. Está servindo à opinião alheia. E isso é idolatria emocional. O inimigo usa essa fraqueza com precisão. Ele planta pensamentos de inferioridade, reforça a comparação, estimula a insegurança. Você não é bom o suficiente. Ninguém vai te respeitar. Vão rir de você. E quando a mente aceita essas ideias, a identidade é comprometida. O valor pessoal passa a ser determinado pela reação dos outros e não pelo que Deus declarou. Essa prisão mental se manifesta de várias formas. Pessoas que não conseguem dizer não, mesmo quando estão sendo exploradas. Líderes que alteram suas mensagens para não desagradar. Jovens que abandonam sua fé para não serem rejeitados pelos amigos. Cristãos que escondem seu posicionamento com medo de parecerem radicais. Tudo isso é sintoma de uma mente que depende do olhar humano para se sentir segura. Provérbios 29:25 nos dá uma chave. O medo do homem é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. A armadilha é sutil. Parece bom ser bem visto, parece sábio evitar conflitos, mas aos poucos a pessoa se afasta do propósito para se manter popular. A mente começa a medir cada passo com base no que os outros vão pensar e não no que Deus está pedindo. Viver assim é cansativo, porque você nunca se sente suficiente. Sempre há alguém para criticar. Sempre há uma expectativa nova. Sempre há um olhar desaprovador. E a mente se esgota tentando agradar quem nunca estará totalmente satisfeito. Enquanto isso, o propósito fica em segundo plano, e a voz de Deus vai sendo abafada pelas vozes ao redor. Jesus foi seguido por multidões, mas nunca foi escravo da opinião delas. Em João 5:41, ele afirma: eu não aceito glória que vem dos homens. Ele sabia quem era, e quem sabe quem é,
Não precisa provar nada a ninguém. A mente de Cristo estava firmada no Pai, não na reação das pessoas. E se queremos ter a mente de Cristo, precisamos aprender a filtrar quais vozes permitimos que tenham influência sobre nós. Deus não te chamou para agradar a todos. Ele te chamou para obedecer. E a obediência muitas vezes vai te deixar sozinho, vai te fazer parecer estranho, radical, exagerado, mas também vai te manter no centro da vontade de Deus. E é isso que liberta a mente. Saber que você não precisa da aprovação dos outros para viver o propósito que foi desenhado só para você. Hoje é o tempo de romper com essa prisão mental, de parar de consultar os outros antes de ouvir a Deus, de libertar sua mente da necessidade de ser aplaudido, para viver como alguém que já foi aceito por Cristo. Porque a verdadeira liberdade começa quando você para de se curvar a expectativas humanas e começa a viver para agradar o céu. As frases que você repete sem perceber estão te envenenando. Muitas vezes não são os ataques externos que destroem sua fé, mas as palavras que você repete internamente sem perceber. Frases curtas, aparentemente inofensivas, mas que aos poucos envenenam sua identidade, sabotam sua confiança em Deus e moldam a forma como você interpreta tudo à sua volta. Palavras como: "Isso sempre acontece comigo. Eu sabia que ia dar errado. Nada na minha vida vai para frente. É melhor nem esperar muito." Elas se instalam de forma sutil, mas vão minando sua mente, contaminando sua visão espiritual. Essas declarações criam ciclos, porque a mente começa a funcionar como um espelho daquilo que você repete. Quando você se acostuma a verbalizar derrota, a mente se alinha com o fracasso. Quando você aceita o rótulo de incapaz, começa a interpretar cada oportunidade com medo. Quando você declara que nada muda, passa a viver como se o esforço não valesse a pena. São palavras que constroem um mundo invisível, mas real, e você passa a viver dentro dele. Tiago 3, 5, 6. É direto. Assim também a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua também é um fogo. O que você diz mesmo em pensamento tem poder, porque o que você verbaliza se enraiza, e o que se repete se fortalece. A mente recebe suas palavras como comandos, não como desabafos. Ela entende: isso é verdade, e começa a agir de acordo. O problema é que muita gente aprendeu a repetir essas frases como forma de proteção. O pensamento é: se eu já espero o pior, eu não me frustro. Mas o efeito é o contrário. A mente passa a rejeitar qualquer esperança, e você se torna incapaz de crer de forma viva, ousada, convicta. Isso não é maturidade emocional, é autopreservação contaminada. E isso intoxica sua fé. Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Mas hoje podemos dizer também que a mente repete o que foi programada para acreditar. E se você foi condicionado a se ver como fraco, azarado, insignificante, rejeitado, vai repetir isso com frequência. E pior, vai viver como se fosse verdade. O inimigo quer que você normalize essas declarações, porque sabe que, se sua mente crer nelas, sua fé ficará travada. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina que a transformação vem pela renovação da mente. Isso não é um processo mágico, mas é espiritual. Significa substituir as frases de maldição por declarações de verdade. Trocar o "nunca dá certo para mim" por "todas as coisas cooperam para o meu bem". Romanos 8:28. Trocar o "eu sempre erro" por "a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã". Lamentações 3:23. Trocar o "eu sou um fracasso" por "sou mais que vencedor em Cristo Jesus". Romanos 8:37. Cada frase destrutiva precisa ser substituída por uma verdade bíblica. Esse é o caminho da cura mental. Você não vai silenciar o inimigo apenas com força de vontade, mas com a espada do Espírito, a palavra. Porque não basta parar de pensar errado. É preciso começar a declarar certo.
E quando a mente começa a ouvir verdades espirituais, ela começa a se alinhar com a identidade celestial. Hoje, preste atenção ao que você anda dizendo para si mesmo, porque pode ser que a sua mente esteja intoxicada não pelos ataques de fora, mas pelas palavras que você mesmo decidiu carregar. E Deus quer te libertar disso. Ele quer purificar não só seus pensamentos, mas também seu vocabulário interno, porque uma mente livre fala como quem já venceu, mesmo quando tudo ainda parece confuso ao redor. A mente não renovada sabota o espírito avivado. Deus pode estar pronto para agir, derramar, restaurar, mas se a mente ainda estiver presa em velhos padrões, nada floresce de fato. O espírito pode estar se movendo com intensidade, mas se a mente não for renovada, o avivamento morre na superfície, porque é a mente que sustenta, organiza e protege aquilo que o espírito libera. Uma mente carnal e negativa sabota tudo o que Deus quer fazer. Muitos querem um recomeço, uma nova estação, um romper espiritual. Oram, jejuam, buscam, mas mantêm a mente contaminada com padrões antigos, pensamentos de incredulidade, julgamentos, insegurança, comparação, vitimismo. O problema não está na ausência do mover de Deus, mas na resistência da mente em se alinhar com o que o céu está derramando. Romanos 8:6 é claro: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Isso não é uma metáfora, é uma regra espiritual. A mentalidade carnal, focada em si mesma, nas dores, nas perdas, nos medos, conduz à estagnação espiritual. Já a mente governada pelo espírito atrai vida, revela direção, sustenta paz mesmo em meio às pressões. Você pode estar em um culto poderoso, ouvindo uma palavra ungida, sentindo a presença de Deus. Mas se sua mente estiver presa no passado, no medo, na culpa, o Espírito vai falar, mas você não vai absorver. Vai sair do mesmo jeito que entrou. Não porque Deus não tenha falado, mas porque sua mente ainda filtra tudo com desconfiança, com resistência, com dureza. Efésios 4:22-23 traz uma ordem progressiva. Despojem-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar. Primeiro, você decide deixar o que te escraviza. Depois, sua mente precisa ser renovada para sustentar o novo, porque se você não mudar o que pensa, vai acabar recriando as mesmas prisões de antes, mesmo depois de uma experiência forte com Deus. O diabo sabe que não adianta impedir você de ir até Deus se ele conseguir manter sua mente desconectada do que Deus está fazendo. Ele não precisa impedir seu louvor, sua oração, sua consagração. Basta manter seus pensamentos ocupados com o que não presta. Basta manter você distraído com sentimentos velhos, feridas antigas, argumentos repetidos. Assim, o espírito até sopra, mas a mente fecha a janela. A mente não renovada resiste ao novo de Deus. Questiona tudo. Minimiza o que é espiritual. Subestima a fé. Compara tudo com o que já viveu. É por isso que muitos estão estagnados. Vivem buscando fogo, mas com um pensamento que apaga tudo que Deus começa. Querem viver promessas, mas raciocinam como se nada fosse possível. Colossenses 3:2 nos desafia. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso é posicionamento espiritual. A mente que se fixa no que é eterno começa a criar espaço para que o espírito habite, fale, transforme. Mas quem insiste em pensar a partir da lógica natural, da dor, da comparação, do trauma, vai sempre sabotar o que Deus está derramando. Se você quer ver o mover de Deus permanecer, se você quer ser cheio e continuar cheio, então a mente precisa ser renovada. Não basta sentir Deus, é preciso pensar como alguém que pertence a Ele. Não basta experimentar o Espírito, é preciso sustentar isso com uma mentalidade tratada, curada e alinhada com o céu. A renovação da mente não é um evento, é um processo. E toda vez que você troca um pensamento carnal por uma verdade bíblica, você está fortalecendo esse novo modo de viver. E quanto mais sua mente for alinhada com o Espírito, mais sua vida será transformada por ele. O avivamento que Deus quer derramar
não é só de culto, é de mentalidade, porque a mente renovada é o solo onde o espírito frutifica. Quando Deus deseja mudar sua vida, Ele começa pelos seus pensamentos. Muita gente espera que a mudança venha de fora. Um novo emprego, um novo ciclo, uma porta aberta, uma resposta visível. Mas Deus trabalha na contramão da expectativa humana. Quando Ele deseja transformar sua vida, Ele começa pela raiz mais profunda, os seus pensamentos. Porque não adianta colocar alguém em um novo lugar se a mente ainda estiver presa ao velho sistema. O exterior pode até mudar, mas se a mente não for renovada, tudo volta ao ponto de partida. Romanos 12:2 é a base desse princípio. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação não é mágica nem automática. Ela começa na forma de pensar, e a palavra usada ali, renovação, traz a ideia de substituição, reconstrução mental. Ou seja, Deus não quer apenas acrescentar pensamentos novos, Ele quer substituir padrões antigos que te sabotam, te enfraquecem, te paralisam. A mente é como o solo onde tudo germina. Antes de mudar o fruto, Deus mexe na terra. Antes de mudar suas atitudes, Ele confronta seus pensamentos. Porque é no que você acredita silenciosamente que seus comportamentos se sustentam. Se você pensa pequeno, vive limitado. Se você pensa como derrotado, age com medo. Se você pensa como alguém rejeitado, atrai isolamento. Por isso, Deus não muda sua vida sem antes mudar sua mente. Jesus sabia disso. Quando anunciava o reino, sua primeira ordem não era façam, mas arrependam-se. E a palavra arrependimento, no original grego, é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. O céu só pode se manifestar plenamente quando a mentalidade está pronta para recebê-lo. Não basta querer o novo, é preciso pensar como alguém que já pertence a esse novo. É por isso que muitos vivem ciclos repetidos, até recebem promessas, vivem momentos de avivamento, experimentam vislumbres do mover de Deus, mas depois tudo volta ao mesmo lugar. Não é falta de unção, é falta de transformação mental. A pessoa volta aos pensamentos antigos, e os pensamentos antigos recriam comportamentos antigos. A fé até se acende, mas a mente puxa de volta para a velha zona de conforto. Efésios 4:23 também reforça esse processo. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Primeiro, a mente é renovada. Depois, o novo se manifesta. Porque não adianta vestir o novo sem pensar como novo. É por isso que tanta gente sente que está quase lá, mas nunca rompe. Porque a mente ainda está operando com códigos antigos. Códigos de medo, culpa, limitação, rejeição. Deus está mais interessado no seu interior do que no seu cenário. Porque se a sua mente for curada, o ambiente em volta terá que responder. Se os seus pensamentos forem ajustados pela verdade, o inimigo perderá acesso. Se a sua perspectiva for elevada, suas decisões também serão. E com decisões alinhadas ao céu, o futuro muda. Hoje Deus não quer apenas te animar com uma nova palavra. Ele quer confrontar suas convicções internas. Ele quer expor os pensamentos que você carrega como verdades, mas que nunca vieram dele. Ele quer te mostrar que a chave da sua transformação não está em um lugar, nem em uma pessoa. Está na renovação da sua mente pela palavra. Você não precisa esperar tudo mudar para começar a viver diferente. A mudança começa agora, dentro de você. Quando você começa a pensar com a mente de Cristo, a agir com base na verdade, a rejeitar pensamentos contrários à palavra, você já está se transformando. E quando a mente muda, o espírito se fortalece. E quando o espírito se fortalece, a vida inteira é reposicionada. Você não é o que pensa, você é o que Deus diz. Existe uma grande diferença entre o que você pensa sobre si mesmo e o que Deus declara a seu respeito. E muitas vezes, essa distância define o rumo da sua vida. Porque se você acredita mais nos seus pensamentos do que na palavra, sua identidade será moldada pela dúvida, pela dor e pela limitação.
Mas se você aprender a confiar no que Deus diz, mesmo quando tudo em você grita o contrário, então sua mente será liberta e sua vida transformada. O grande engano do inimigo é fazer você se confundir com aquilo que sente. Ele quer que você pense que é fraco porque está cansado, que é rejeitado porque foi ferido, que é um erro porque fracassou. Mas sentimentos não definem identidade. Pensamentos não determinam essência. Deus não te vê com os olhos da sua mente ferida, Ele te vê com os olhos da redenção. 2 Coríntios 10:5 nos dá a arma para vencer esse conflito, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso não é poesia espiritual, é direção prática, é uma chamada de autoridade. Significa que você não é refém da sua mente. Você tem autoridade para questionar, confrontar e capturar todo pensamento que se levanta contra a verdade. Pensou algo que te enfraquece? Leve cativo. Surgiu uma dúvida que fere sua fé? Leve cativa. Uma acusação antiga voltou? Leve cativa. Porque você não é o que a ansiedade diz. Não é o que o medo te convenceu a acreditar. Não é o que as palavras duras do passado tentam reviver em você. Você é o que Deus declarou. E Ele disse que você é filho, que é perdoado, que é mais que vencedor, que é templo do Espírito, que foi escolhido antes da fundação do mundo, que é nova criatura, que é herdeiro das promessas. Essa é a sua identidade, e ela não muda conforme os pensamentos, mas conforme a verdade. É tempo de parar de aceitar qualquer pensamento como se fosse seu. Nem toda ideia que surge em sua mente nasceu dentro de você. Algumas foram plantadas, outras sugeridas, outras impostas por experiências de dor. Mas nenhuma delas tem mais poder do que o que Deus escreveu a seu respeito. E a partir de hoje, essa precisa ser a sua base. Não o que você sente, mas o que está escrito. Em João 8,32, Jesus declarou: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A verdade não é apenas uma doutrina, é uma pessoa. E quando você caminha com a mente cheia da verdade que é Cristo, a mentira perde o poder. Os pensamentos errados até surgem, mas não dominam mais, porque agora você sabe quem é, e mais ainda sabe de quem é. Então levante-se hoje com essa consciência. Você não é refém da sua mente. Você não está à mercê dos seus pensamentos. Você não precisa aceitar tudo o que sente, porque o que Deus diz é mais forte, mais eterno, mais verdadeiro. E se você crer nessa verdade e levá-la a sério, ela vai libertar você, não só das mentiras que o mundo plantou, mas daquelas que você mesmo acreditou por tempo demais. Hoje declare com fé: eu sou o que Deus diz que eu sou, porque quando a mente se submete à palavra, o inimigo perde a chave. Quando o pensamento é confrontado pela verdade, o ciclo se quebra. E quando a identidade se alinha com o céu, a vida aqui na terra começa a refletir aquilo que já é eterno. Amém.